Olá, eu sou Nivaldo Mota e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. O deputado Barbosinha destaca a repercussão positiva em mídia nacional dos índices de segurança pública do Estado. Mato Grosso do Sul, recentemente, ocupou espaço na mídia nacional, ao mesmo tempo que nós tivemos as notícias do aumento no Mato Grosso do Sul, da liderança do Mato Grosso do Sul, num aspecto negativo, no que tange a violência contra a mulher, também, de outra parte, evidenciou o Mato Grosso do Sul como o Estado brasileiro com melhor índice de resolução de crimes, de homicídios, disparado longe do segundo lugar. O que revela no nosso Estado algo diferente do que ocorre na maioria dos estados da Federação, deputado João Henrique, que é a absoluta integração, deputado professor Rinaldo, entre as forças de segurança. Nós temos uma grande integração no nosso Estado de polícia civil, de polícia militar, bombeiros, polícia rodoviária estadual, polícia rodoviária federal, polícia federal e o Departamento de Operações de Fronteira. Isso faz com que o nosso Estado, e essa semana eu ouvia uma entrevista do delegado-geral da Polícia Civil, doutor Marcelo Vargas, falando acerca do trabalho da Polícia Civil, e uma coisa assim inédita, quando a gente ouve o debate da segurança pública, e eu tive o privilégio de ser secretário de Justiça e de Segurança Pública, de ver o delegado-geral da Polícia Civil dando crédito à ação da Polícia Militar e dizendo que muitos dos crimes, você tem a prisão ali em flagrante imediata do criminoso e muitas dessas ações, e não são poucas, são ações da Polícia Militar. Eu estou trazendo esses números dourados também. Eu tive a oportunidade aqui de fazer uma moção de congratulação por ações da Polícia Militar, evidenciar também em dourados a participação do COICED, Conselho Institucional de Segurança Pública, que é um exemplo e referência para muitos municípios do Mato Grosso do Sul. Eu não diria todos, porque nós temos também referências elogiosas, como nós temos, por exemplo, em Costa Rica, nós temos em Chapadão do Sul, de participação da comunidade na segurança pública. E o Conselho Institucional em Dourados, que integra todos os órgãos de segurança, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, enfim, agência penitenciária, enfim, todos aqueles comprometidos com a segurança. Nós tivemos lá o sequestro de uma família, um casal, 2 crianças, e imediatamente houve uma profunda integração através deste conselho, integrando todas as forças, que resultou quase que imediatamente na apreensão da caminhonete de um dos criminosos, na recuperação da família com vida, com saúde, e agora identificados, já preso parte dos criminosos que realizaram esse crime, que evidencia que quando há união e integração entre a segurança pública, ela produz resultado. No Mato Grosso do Sul, nós tivemos aqui, no período que eu estava na secretaria, num trabalho que tem a continuidade de um trabalho extraordinário de um policial de carreira, que é o delegado Antônio Carlos Videira, delegado de polícia, hoje secretário de Justiça e Segurança Pública, realizando um grande trabalho. E quando eu ocupo a tribuna para falar de segurança pública,
eu faço num estado complexo do ponto de vista de segurança. É um estado que tem mais de 1.500 quilômetros de fronteira com o Paraguai, é um estado que tem fronteira com a Bolívia, rota do crime organizado, de armas, de drogas, de munições, e que precisa de ter do lado da República um olhar diferenciado, e essa é a nossa cobrança. Recentemente, nós tivemos oportunidade de ver nas manchetes de jornais matérias evidenciando que Mato Grosso do Sul seria o segundo estado da federação a receber o maior volume de recursos provenientes do governo federal. Inclusive, eu vi postagens, deputado Marçal Filho, celebrando esses números, de que Mato Grosso do Sul receberia 89 milhões do governo federal. E aí, eu não fiz nenhuma consideração naquele momento, porque, embora considerasse números espetaculares, eu sei que isso foi explorado amplamente, né, por algumas pessoas, algumas assumindo a responsabilidade por esses recursos. A grande pergunta que nós estamos fazendo, e eu quero fazer, é quando começa a chegar esses 89 milhões e da onde vêm esses recursos? O governo federal, não o atual, mas todos os anteriores, abandonaram praticamente as nossas fronteiras, especialmente a nossa grande fronteira seca, Brasil-Paraguai, Brasil-Bolívia, o nosso Mato Grosso do Sul, que tem essa divisa enorme com vários outros municípios de países vizinhos. Vossa Excelência também toca num assunto muito importante, que é a questão do que é falado e do que é feito, do que se anuncia e do que é efetivamente feito. Porque uma coisa é um orçamento, outra coisa é a efetividade dele. Porque no meio de tudo isso tem um chamado contingenciamento. Contingenciamento, essa palavra difícil que só é utilizada nesses casos, nada mais do que é um corte nos recursos. Na minha função de deputado federal, quando a exerci, sempre nós anunciávamos uma obra, porque já tínhamos garantido no orçamento aprovado, mas vinha o governo federal e falava do tal contingenciamento. E aí esses recursos eram cortados, e aquela expectativa se frustrava. E eu lembro aqui do CISFRON, que é o Sistema de Segurança das Fronteiras, que é muito bem feito, que foi muito bem elaborado, que é muito bem comandado pelo nosso Exército Brasileiro, mas passa governo, entra governo e não se colocam os recursos necessários para que ele seja efetivado. E o CISFRON tem a sua sede em Dourados, na nossa cidade, e cada ministro da Defesa que toma posse vem fazer turismo em Dourados, porque não é outra coisa senão o turismo, porque ele vem conhecer o sistema, acha lindo, acha bonito, mas ele volta para lá e não consegue exigir do governo federal, do Ministério da Fazenda, recursos que garantam a efetivação do CISFRON. E Vossa Excelência já falou, eu já falei, o governador já citou, algo que a gente está cansado, de que não adianta ir atacar o crime organizado no Rio de Janeiro, se não evitar que as armas, as drogas entrem pela nossa fronteira. O problema está aqui do nosso lado. Então, se recursos fossem implementados aqui, com certeza, não precisaria investir tanto lá no Rio de Janeiro. Conversando com o nosso vice-governador, que no período que exerceu agora o governo, esteve em Brasília e foi visitar o ministro Sérgio Moro. E ontem, pelo menos, me trouxe uma expectativa, uma esperança desse valor que Vossa Excelência está citando aí, de onde vem. Inclusive, disse a ele que Mato Grosso do Sul é um estado pequeno, a população pequena, não pode comparar com o estado do Paraná, porque recebe 2 ou 3 vezes mais, tem um orçamento muito maior do que o nosso aqui, em 2 ou 3 vezes ou mais. Então, é uma esperança que
nosso vice-governador e do nosso partido, Murilo, trouxe, que ele foi visitar o ministro Sérgio Moro, que esteve aí na fronteira há poucos dias, e todo dia tem um crime em Ponta Porã. Então, está sendo comandado a região de Ponta Porã pelo PCC. Deputado Barbosinha, Vossa Excelência aqui faz uma retrospectiva dessa questão geográfica que Mato Grosso do Sul está inserida. Lá, na época do governo da Dilma, vem aqui o vice-presidente, à época, o presidente Temer, à época do vice-presidente. Eu lembro que Vossa Excelência estava junto conosco, ali no quartel do Exército em Dourados, falando do CISFRON. O tempo vai passando, o Jair Messias Bolsonaro, o presidente da República, elogiou o trabalho belíssimo que o DOF tem feito ali na fronteira, cumprindo uma missão que, a princípio, é de competência federal pelo fato de estar na fronteira. Existe esta ação ajuizada no STF para que o governo federal devolva esses recursos que o Estado poderia muito bem estar ampliando, né, o trabalho aqui, investindo mais ainda nos nossos servidores, independente da Polícia Civil, do Bombeiro, da Polícia Militar e também da AGPEM. Portanto, fiquemos todos nós aqui nessa expectativa de que o governo federal realmente venha cumprir com esse papel tão importante, trazendo esses investimentos para que a gente possa dar a tranquilidade não somente a Mato Grosso do Sul, mas ao nosso Brasil. Até porque aqui no Mato Grosso do Sul, deputado Barbosinha, e Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, que é o protótipo da insegurança pelos crimes que acontecem diuturnamente, as drogas que chegam, que abastecem, que irriga o nosso país, praticamente elas são oriundas da Bolívia e do Paraguai. Devemos apenas equipar bem o nosso policial e pagar-lhe um salário digno, mas sim darmos segurança jurídica para que ele possa trabalhar. Então é uma ação muito mais complexa, muito mais ampla, e peço aí que os nossos colegas aqui e lá em Brasília possam estar com olhos positivos e com muita esperança para a segurança aqui no nosso estado. Muito obrigado pela parte, Barbosinha. Eu que agradeço, deputado Capitão Contar, Vossa Excelência, que é um especialista nessa área, porque é do meio militar, e nós esperamos efetivamente, eu encaminho aqui para finalizar a minha fala, eu que por tantas vezes ocupei essa tribuna, e que tenha enaltecido tanto o trabalho das polícias do nosso estado. Eu sou um admirador do trabalho das nossas polícias, de homens e mulheres valorosos, extraordinários, que colocam diuturnamente a sua vida a serviço da sociedade. Efetivamente, deputado Capitão Contar, essa nossa polícia, ela precisa de ter dignidade de trabalho, ela precisa de equipamentos, de viaturas, boas viaturas, ela precisa de armamento, ela precisa de munição, ela precisa do colete de proteção, ela precisa de treinamento contínuo, mas ela precisa efetivamente de segurança jurídica, para que o policial, na atuação, ele não tenha a sua vida pessoal sacrificada, às vezes, por uma ação e por uma circunstância, não é, que às vezes compromete o seu futuro e faz com que esse policial possa ser prejudicado ao longo da carreira. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.